sessão plenária desta quarta-feira, foram discutidas as emendas à mensagem que permite ao Estado receber imóveis do INSS como forma de pagamento da dívida do governo federal com o Rio Previdência. A dívida é de cerca de 150 milhões de reais. Os deputados conseguiram incluir emendas para que a Alerj tenha acesso às informações sobre os imóveis e sobre a redução da dívida. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. As duas emendas têm o mesmo sentido. Que a Procuradoria-Geral do Estado, que tem um serviço de avaliação, avalie esses imóveis e, após avaliá-los, envie cópia número desses imóveis, com seu local, etc., e da avaliação à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E a da deputada Lucinha é no sentido de que, quando essas operações também forem feitas, que se publique no Diário Oficial, envie a Alerj, etc., o resultado dessas operações, com valores, localização e tudo mais que é necessário na avaliação de um imóvel. O deputado licenciado Bernardo Rossi quer responsabilizar as imobiliárias pelo combate aos criadouros do mosquito da dengue nos imóveis que administra. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. Já outro projeto do deputado licenciado José Luiz Nancy quer obrigar os estúdios de tatuagem a fixar cartaz informando sobre a proibição da doação de sangue por 1 ano após o procedimento. A proposta retorna ao plenário para a segunda discussão. Através daquelas pessoas que sofrem a tatuagem, que aplicam tatuagens, aliás, que sofrem a tatuagem, eles podem obter várias doenças, como sífilis, como a própria hepatite C, que pode ser transmitida mais tarde para aquele paciente que foi doado sangue. E as operadoras de telefonia podem ser obrigadas a retornar a ligação caso a chamada caia durante o atendimento ao cliente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado em primeira discussão. Você liga, fica 5, 8, 10, 15 minutos, a ligação cai e você retorna, se obriga a retornar. Essa resolução da Anatel de 2014 obriga que a concessionária tenha que fazer a chamada no lugar do cliente. Muitas das vezes o cliente está trabalhando, está ocupado e aí perde muito tempo. Nós estamos regulamentando essa resolução aqui no Rio de Janeiro e, se a concessionária não retornar, nós estamos botando a multa no Código de Defesa do Consumidor. Então a gente espera que o serviço melhore. Os depósitos de armamentos da Polícia Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Administração Penitenciária podem passar a ter um monitoramento por câmeras de segurança. As imagens devem ser armazenadas por 6 meses. O texto do deputado Zaqueu Teixeira recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Desde que tivemos notícia de que a quantidade de armamento sumida e desaparecida estava crescendo nas unidades policiais, e com esse novo sistema, você vai poder gravar o armamento que você está entregando, a sua numeração e visualizar o policial que está levando esse armamento. Então, quando ele leva o armamento e quando retorna, você terá essas gravações. E essa gravação ficará armazenada, permitindo o maior controle e fiscalização dos órgãos de correção. Com isso, você consegue, de fato, controlar e permitir uma fiscalização mais eficaz do que apenas fazer o registro no livro, porque esse registro tem se mostrado falho pelos grandes números de desvio de arma que nós temos presenciado no nosso estado. Já a deputada Marta Rocha quer definir critérios para a destinação de bicicletas apreendidas. As delegacias de polícia poderão, após 90 dias da conclusão dos inquéritos, doar as bicicletas para organizações sem fins lucrativos ou vender. Os recursos arrecadados com a venda devem ser destinados para o Fundo da Polícia Civil. A matéria recebeu 3 emendas e retornou às comissões. O novo projeto, ele quer estabelecer uma dinâmica do que fazer com as bicicletas que foram recuperadas e não foram retiradas das delegacias. A ideia é criação do cadastro, que já está no primeiro projeto, e a identificação dos seus respectivos proprietários. E não se conseguindo localizar os proprietários, que essas bicicletas sejam submetidas a um processo licitatório e sejam leiloadas e a sua verba vá para o fundo da polícia, ou então seja destinada a instituições de idoneidade pública
instituições reconhecidamente idôneas que possam que possam utilizar. O deputado Rogério Lisboa pediu a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os autos de resistência e mortes decorrentes de ações policiais no Estado. O texto foi aprovado. Além de investigar, o objetivo principal é a gente sair da CPI com uma proposta que não seja só essa forma de se lidar com a morte, o homicídio praticado por policiais. Eu acho que a CPI vai abrir essa caixa preta e a gente vai conseguir entender o que vem acontecendo com esse instrumento, que é um instrumento hoje legal, mas que eu acho que está sendo usado de forma abusiva, né? Porque no ano passado a gente tem algo em torno de 600 autos de resistência. O Estado pode ter um programa chamado Recupera Rio de Janeiro, destinado a aumentar a arrecadação do IPVA inscrito em dívida ativa. O Estado pode fazer uma parceria com o Poder Judiciário para a realização de audiências de conciliação para facilitar o pagamento do imposto. O débito pode ser pago à vista ou parcelado com redução de juros e multa. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha recebeu 7 emendas e retornou às comissões. O projeto tem duplo sentido: melhorar a arrecadação do Estado e, concomitantemente, fazer com que as pessoas saiam do cadastro de devedores da nossa dívida ativa. Aquele cidadão que tem o seu veículo, que quer pagar o IPVA, ele vai ter jeito de pagar o ano de 2012, 13, 14, 15, né, de uma vez só, ou em 12 parcelas, sendo que ele não vai precisar pagar nem juro, nem correção monetária, nem custos de advocacia nenhuma. Então, vai aumentar a receita e, ao mesmo tempo, vai beneficiar o cidadão. No expediente final, os deputados Jorge Felipe Neto e Tio Carlos comentaram a situação do zoológico do Rio de Janeiro. Você não vê escândalo, você não vê desvio, você não vê essas coisas no zoológico. A grande questão é o seguinte: a gente está vivendo um momento que todo factoide serve para outra coisa. Isso é um factoide para privatizar o zoológico, que eu particularmente sou muito contrário. Não conheço uma gestão privada de zoológico internacional que tenha dado certo sem ter um grande ativismo dos protetores. Não conheço um que não haja denúncias de maus tratos, e no zoológico, por exemplo, do Rio de Janeiro não há. Enfim, então eu acho que a gente está caminhando para um caminho errado. É um retrocesso que está acontecendo hoje no zoológico do Rio de Janeiro quando se fala em privatização. Se vier a privatização, que venha o mais rápido possível como solução, ou se não for a privatização, é que realmente a Fundação Rio Zoo faça de forma responsável uso de verbas para que a gente possa mudar esse quadro caótico. Não é plausível os animais estarem morrendo e a gente aqui sem fazer nada. Os deputados Valdec Carneiro e Dr. Julianelli falaram sobre a decisão das comissões de Educação e da Pessoa com Deficiência de fazer uma moção de repúdio ao Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, que divulgaram uma carta aberta dizendo que não querem ter a obrigação de matricular crianças com deficiência. Como se a existência da própria DIN, que é por si só, a meu ver, conservadora, reacionária e faz a gente recuar dos avanços que a gente conseguimos, como se fosse pouco, o SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, apresenta uma carta aberta à comunidade escolar de Santa Catarina, que não merece esse tipo de conduta, certamente, criticando a lei, e não apenas criticando a lei, mas se referindo à pessoa com deficiência e aos esforços de incluir o aluno com deficiência nas escolas regulares, de maneira preconceituosa, depreciativa, de maneira absolutamente desrespeitosa. Então, hoje fizemos audiência pública, conjunta, na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, debatemos o tema, e entre os desdobramentos definidos está, por exemplo, o de enviar um ofício à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, das 3 comissões de Educação, da Pessoa com Deficiência e da Criança, do Adolescente e do Idoso que estavam presentes, criticando, recusando, rejeitando os termos dessa carta aberta, pedindo que a Assembleia de lá se pronuncie, e aqui nós vamos colher assinaturas de deputados, falei agora há pouco, para que a Assembleia Legislativa aprove uma moção de repúdio a essa atitude do SINEP Santa Catarina, que faz a gente viver em relação
ao debate sobre a inclusão do aluno com deficiência, um momento que eu diria que é um momento de obscurantismo. Todos nós, já deputados das comissões, já decidimos que vamos fazer uma moção de repúdio em nome de todos nós. É impossível que um sindicato representativo de uma categoria de professores chegue a palavras tão mal escolhidas. O deputado Zaqueu Teixeira comentou uma pesquisa do IPEA que traçou o Atlas de Vulnerabilidade Social de 16 regiões metropolitanas do país. No nosso estado, a cidade de Niterói é um exemplo de cidade que tem avançado nos seus índices, dizendo que os moradores de Niterói têm uma melhor qualidade de vida do que o morador da minha cidade, por exemplo, que é a cidade de Queimados. Então, eu fiquei muito triste porque a minha cidade precisa ainda avançar muito para que a gente possa ter uma cidade que possa acolher melhor os seus moradores, levando em consideração que nós temos que acolher o morador enquanto governante para melhorar a sua qualidade de vida. E a melhoria da qualidade de vida, ela é refletida por esses indicadores sociais, porque isso é que, de fato, pode nos garantir que a cidade está melhorando. O deputado Luiz Paulo cobrou desculpas da SEDAI à população pelo envio de cobranças indevidas. A SEDAI tem a obrigação de mandar um documento, uma carta, para os usuários, dizendo que a cobrança está cancelada e pedir desculpas sinceras pelo erro brutal que ela cometeu. E o presidente da SEDAI deve buscar o responsável pelo erro e exonerá-lo. O deputado Jânio Mendes pediu que a Comissão de Educação analise uma carta do Instituto Politécnico de Cabo Frio, que pretende ter o reconhecimento da UFRJ. O Instituto tem dado grandes resultados, os alunos alcançam as melhores médias no Enem, tem uma formação diferenciada, é abraçado por alunos, por pais e pela comunidade, mas infelizmente a reitoria da universidade não reconhece a sua existência. Os bolsistas estão há 6 meses sem receber e hoje a atividade do Instituto está comprometida. Então é preciso que o Conselho da Universidade reconheça a sua existência e institucionalize a sua formação para que ele possa continuar formando alunos uma educação integrada entre o conhecimento, o saber científico e o trabalho, que é aquilo que nós desejamos.